Paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, internautas, reunidos aqui em mais um podcast para falarmos sobre o batismo nas águas que aconteceu no último domingo. Foi uma festa espiritual gloriosa. Você que está nos acompanhando, ADFM 88.7 e também pelo YouTube TV AD Belém. E nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é meu amigo, Pastor Fábio Tenório. Pastor Fábio Tenório, pastor ali do setor 115, Vila Guarani. Pastor Fábio, bom tê-lo aqui. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, pastor Jeremias. Faço das suas palavras as próprias minhas, né? Também somos amigos. Somos irmãos em Cristo. Pastor Jeremias é um querido, mora no meu coração e não paga aluguel. Amém. A recíproca é verdadeira. Deus abençoe, obrigado. Já quero agradecer ao nosso presidente, pastor José Hélio Bezerra da Costa, nosso presidente, pastor Wellington Júnior, da nossa Convenção Geral, nos permite realizar um trabalho à altura da igreja, através da 88.7 FM e através também do nosso TV AD Belém. É uma alegria estar aqui participando de mais um episódio. Já dei uma jornada aí participando em outros do irmão também, né? Em outros episódios sobre batismo. Era o pré-batismo, né? Agora é o pós-batismo. Hein? E é interessante, pastor Fábio, e agora, vivendo uma nova caminhada, como deve ser ou como que é o acompanhamento, a jornada do novo convertido, irmãos e irmãs que se batizaram no último domingo? Foi uma festa maravilhosa. E nós, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós temos o costume, e é um costume, uma prática de boa parte das igrejas evangélicas, a profissão de fé. Muita gente que está nos acompanhando, nos ouvindo, o que vem a ser profissão de fé? É um trabalho? O que é, pastor Fábio? Pastor Jeremias, eu fiquei muito feliz em poder acompanhar o batismo do último domingo, né? Nós tivemos um número expressivo de candidatos que se renderam, que assumiram uma responsabilidade, confessando ao Senhor Jesus Cristo publicamente, né? A profissão de fé, ela surge naturalmente neste momento que é o batismo, onde eu vou publicamente reconhecer e afirmar perante todos a minha fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele que não confessar o Senhor também não terá o seu nome confessado pelo Filho perante o Pai. E naturalmente esse é um tempo importante e de relevância na vida do crente. Mas naturalmente também surgem aquelas indagações que são naturais no começo da fé. E eu passei por isso, embora filho de crente, criado dentro da igreja, aceitei Jesus, fui para o batismo, me batizei quando meu pai ainda era pastor na Vila Carrão. Depois tive o privilégio de ser pastor desta igreja. Né? E a pergunta natural e aí, depois do batismo, o que é que acontece? Eu fiz lá o meu testemunho público de fé, como é que eu posso me comportar? O que todas essas indagações, elas surgem naturalmente. E a verdade é que a Bíblia deixa muito claro qual o caminho a ser seguido. Então nós tivemos 1.704 pessoas que foram batizadas, que declararam a fé em Jesus Cristo, mas tem muita gente que pensa que esse é o fim de uma jornada, e na verdade não é. É o marco de um início de uma nova caminhada, e essa caminhada que nós vamos conversar hoje, como é que ela vai se desenvolver. E a verdade para muita gente é até a realização de um sonho, de um momento singular. É um marco na vida, na caminhada espiritual do novo convertido, né? O batismo nas águas é uma festa espiritual e ao mesmo tempo é um momento de reflexão, de entrega e de confissão pública da sua fé. Eu vou aproveitar esse gancho do marco. Primeira coisa que eu acho que precisamos desmistificar é que não é o fim de uma jornada, muito contrário. É o início de uma nova fase, o começo de uma caminhada que com certeza será marcada pelo crescimento, será marcada por uma transformação. Nós somos transformados todo dia, tem que deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida, né? E a Bíblia Sagrada nos deixa muito claro que Jesus, ele nunca chamou as pessoas apenas para tomarem uma decisão momentânea, instantânea, não. Ele chamou para segui-lo diariamente, né? Relacionamento. E a Bíblia diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a cada dia, nós devemos exercitar a nossa fé. Porque evangelho não é apenas um acontecimento, ele é uma jornada. Nós estamos nessa jornada. Eu me lembro
de um livro, quando criança ainda o li, chamava O Peregrino. E ele tratava, né, de uma certa, usando uma jornada, metáfora, não é? Exatamente essa jornada contínua de crescimento. É bem verdade que é um momento muito emocionante. Eu me lembro que eu me emocionei, eu chorei bastante. Eu tive o privilégio de ser apresentado à igreja pelo pastor Pereira. Eu fui a primeira criança em Itaquera a ser apresentado quando ele assumiu o setor. E quando eu fui às águas, sem combinar, também foi o pastor Pereira que... Privilégio, né? Que maravilha. Privilegiado. E eu exatamente me lembrei, quando eu desci as águas, que eu me aproximei dele, veio um flash da minha mãe falando: olha, você foi apresentado pelo pastor Pereira e não só apresentado, mas como eu entreguei a sua vida nas mãos do Senhor, você vai ser um obreiro. E quando eu me aproximei do pastor, ele lembrou também da minha pessoa. Então foi assim, aquele momento assim... Que ano que foi? Lembra? Pastor, que ano foi? Foi em 1983. Eu tinha acabado de começar ali, né? A adolescência, da pré-adolescência. Na Conselheiro Cotegipe, no antigo tempo. Na Conselheiro Cotegipe. Ainda foi o tanque que era aquele atrás do púlpito, né? Isso, exatamente. E pegando um gancho aqui também, eu fui batizado em 1988, na inauguração do tanque batismal lá da rua Conselheiro Cotegipe. Sim, já o tanque de cima. Então é uma data que marca a nossa caminhada. Ele marca uma mudança profunda, uma decisão, e é óbvio que você celebra, você fica feliz. E aí vem uma outra coisa, a pessoa começa o seguinte: pô, agora eu sou batizado, então estou imune a tudo, tempo blindado. E é isso que nós vamos conversar aqui, pastor Fábio. E a primeira bate-papo, né, o pós-batismo, muita gente vê o batismo como a realização de um sonho espiritual. Mas depois de sair das águas, o que realmente começa na vida do cristão? Eu penso que ele começa a aprender a viver os princípios da vida cristã, do reino de Deus, em todos os ambientes em que ele está vivendo. Nós desenvolvemos os chamados papéis sociais, como alguém como estudante, outro como trabalhador, outro como dona de casa. Cada um tem o seu papel, ou seja, dentro da família, do trabalho, da escola, na sociedade como um todo. Então nós desenvolvemos esses papéis sociais e é dentro deles que nós vamos ver os princípios do reino de Deus. É nesse período que nós temos pós-batismo que o Espírito Santo inicia um trabalho que aparentemente não é visível, mas nos leva ao aperfeiçoamento do nosso caráter. E quando eu falo de caráter, automaticamente eu entendo que eu vou passar a ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Nesse sentido, há hábitos ainda que precisam ser abandonados, há pensamentos que precisam ser transformados e valores que precisam ser consolidados, alinhados à palavra de Deus. É o crescimento diário, não é? O desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento relacional com Deus, com a palavra, com a igreja, com a membresia, que agora você passou a ser membro. Eu preciso entender que aquela palavra, o texto sagrado que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, passa a ter plenitude na minha vida. Então agora eu entrego as minhas decisões. Antigamente eu tomava decisões pelo pensamento, pelo coração, razão, pela emoção, pela crítica, outras vezes pela flor do momento, da emoção do momento. É bem verdade que o batismo não torna ninguém perfeito instantaneamente, né? Você não desceu, agora eu sou super crente, eu sou super... Virou a chave agora, eu sou um ser espiritual. Cara, é um compromisso de viver um processo, uma jornada de santificação. Nós vamos nos aperfeiçoando. Então a Bíblia nos ensina que Deus, ele não apenas nos salva da condenação do pecado, mas ele também trabalha através do Espírito Santo continuamente para nos libertar do domínio do pecado, né? A Bíblia vai deixar isso muito claro, muito patente. Então, após o batismo, a jornada, pastor Jeremias, é de crescimento espiritual. Perfeito. E o crescimento espiritual passa pelas fases da alimentação, né? Há quem vai precisar de leite. Mas tem quem vai precisar de uma macarronada. Uma feijoada. E tem outros que vão precisar de uma feijoada. Então, cada um individualmente. E eu fico impressionado porque o evangelho é algo importante e tem uma capacidade diferenciada. O evangelho, ele é leite para quem precisa de leite.
ele é a macarronada para quem precisa disso, eu estou usando aqui uma metáfora, Sim. e ele consegue atender a todas as expectativas, porque o Espírito Santo, embora sejamos a igreja corpo e coletivamente, nós somos tratados individualmente dentro de cada realidade da nossa fé. Faz-nos nas mãos de Deus. Exatamente. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, a DFM 88.7, YouTube, TV AD Belém. Pastor Fábio, tá bombando, glória a Deus. Vamos aqui, mais uma vez, discorrer sobre o último batismo que foi realizado no dia 31 de maio, domingo. Foram 1.704 pessoas batizadas. Como a igreja recebe esse resultado e o que ele revela sobre o impacto do evangelho na vida das pessoas? Enquanto igreja, pastor, nós recebemos esse resultado com gratidão a Deus e com um profundo olhar, e esse olhar é um olhar singular. Por quê? Porque não são apenas números, embora os números e a estatística naturalmente pode nos deixar impressionados, a igreja não pode enxergar apenas números. Nós enxergamos histórias, Vidas, testemunhos. transformação. Cada pessoa que entrou ali nas águas possui uma trajetória única, a individualidade de cada um. Alguns, com certeza, chegaram ali feridos emocionalmente. Sim. Outros chegaram enfrentando crises familiares. Alguns lutando contra os vícios. Outros buscando um sentido para a vida. Há jovens que estão ali buscando um propósito na sua vida com Cristo. Há famílias inteiras que foram alcançadas. Serão impactadas por aquele ato, por aquela vida que está sendo transformada, foi liberta pelo Senhor Jesus. E atrás desta vida que está se batizando ali, tem uma família, tem uma sociedade. E claro que é uma semente que está sendo germinada ali, a palavra de Deus entrou no coração, a pessoa se batizou e vai dar frutos também. Eu concordo e digo até mais, vou usar uma imagem retórica, né? Sim. Isso é a ponta do iceberg. Exatamente. É uma grande transformação. Então, assim, nós celebramos, são 1.704 É batizados. um número muito expressivo, não é? Mas não se trata apenas de uma estatística, nós estamos comemorando uma estatística, nós estamos celebrando vidas que foram alcançadas, libertadas por Deus, Exatamente. transformadas. E isso traz uma coisa muito importante. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para a transformação. Ele continua sendo vivo, ele continua sendo poderoso. A palavra, numa sociedade em que nós vivemos, que ela é marcada pela ansiedade, pela solidão, pela insegurança. O materialismo exagerado. A cultura, as mudanças culturais, mudança tecnológica, o mundo da inteligência artificial, mas o coração humano continua sendo alcançado. Uma mesma resposta. E qual é a resposta? Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é importante. O Evangelho continua salvando, continua libertando, restaurando, transformando. Então isso traz também, pastor, uma grande responsabilidade para a igreja. Porque evangelizar é apenas o primeiro passo. Sim. E não é dos pastores esta responsabilidade, é da igreja como um todo. Sim. Então, agora, após o batismo, nós continuamos discipulando. Nós continuamos acompanhando, nós continuamos integrando. O discipulado é muito importante para que a pessoa vá desenvolvendo os primeiros passos, firmando-se na igreja, fazendo parte de algum conjunto. Eu me lembro, na nossa mocidade, você jovem chegava na igreja, daqui a pouco... Mas nós somos jovens ainda, pastor. Ainda somos jovens, né? Mas com uma quilometragem alta. Graças a Deus. A experiência nos alcançou, né? É que a gente começou cedo. Sim. Mas eu pegando o seu gancho, eu também me lembro exatamente disso, né? Você já era inserido na igreja, vem cantar, mas eu nunca cantei, daqui a pouco você está cantando. Tem que fazer parte de alguma coisa. Eu, quando cheguei, eu lembro, o pastor Joel Freire falou, a sua voz você vai ser baixo. Eu falei, mas como baixo? Não, é assim, daqui a pouco eu era baixo no Conjunto da Mocidade. Tenor, contralto. Vai assumindo compromisso, descobrindo os seus talentos. Daqui a pouco você está com o microfone, daqui a pouco você está em cima de um caminhão, pregando na Praça da Sé, e você vai se desenvolvendo. O discipulado natural começa e ele termina a partir do momento que o discípulo virou discipulador, né? Exatamente. Exatamente isso. E vai dando frutos, vai crescendo, vai germinando, vai transformando, vai
alcançando. Então a jornada não termina, né? Não. O discípulo ele vai aprendendo ali a jornada da comunhão, do ensinamento bíblico, do acompanhamento pastoral, o olhar do A pastor. comunhão na igreja, Sim. a transformação também na casa, na família. E também assumimos a responsabilidade de cuidar de outros. De outros. Né? O mesmo acolhimento que você foi abraçado e recebeu, você agora deve transmitir a outros, porque a igreja, enquanto corpo, tem que ter esse olhar do cuidado Sim. de cada um de nós. Então eu vejo esse momento de um momento de grande colheita, e toda colheita ela exige cuidado, exige cautela, né? Então a missão da igreja não termina naquele dia no tanque batismal, muito pelo contrário, ela tem a sua continuidade natural e necessária. Amém. E nós queremos sempre agradecer a Deus e louvarmos a Deus pelo nosso pastor presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que sempre, com muito cuidado, com muito zelo, o pastor Wellington tem um cuidado com o batismo, com os candidatos. Também o nosso vice-presidente, o pastor Wellington Júnior, o apoio dos pastores setoriais também, os dirigentes das congregações, porque é um trabalho feito e desenvolvido aqui na sede, na sede dos setores, nas congregações. Então a gente observa que é um trabalho conjunto, né? A equipe, o nosso pastor dando as diretrizes, os ensinamentos, as orientações e o trabalho sendo feito e almas sendo alcançadas pela palavra de Deus. Sem nenhuma dúvida, pastor Jeremias, nós podemos louvar a Deus pela unidade do nosso ministério, pela visão do nosso presidente, toda a mesa diretora da nossa igreja, que em conjunto com os pastores setoriais, os dirigentes de congregação, e, por que não dizer, por cada membro da nossa igreja, seja armando o círculo de oração, há todo um trabalho, né, enraizado, a todo o engajamento. Todo trabalho coletivo, e esse engajamento acontece pela unidade do Espírito Santo, né? Hoje tem nos trazido o benefício de podermos ganhar almas para o reino. Amém. Pastor Fábio, para quem acabou de se batizar e está dando os primeiros passos na fé, quais hábitos são fundamentais para crescer espiritualmente e permanecer firme? Pastor Jeremias, a Bíblia Sagrada ela é muito rica. E a igreja primitiva nos deixou um legado, um exemplo, e eu costumo sempre dizer que nós estamos escrevendo os capítulos seguintes do livro de Atos. Atos 2. Era até um conjunto musical, Atos 2, hein? Da nossa época. Exatamente. E lá no capítulo 2, versículo 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu acho que aqui está sintetizado exatamente o papel, o mapa espiritual para que todo novo convertido, aquele que acabou de participar do batismo, ele perceba exatamente qual o caminho a tomar. Aqui está a bússola do pós-batismo. Que maravilha. 4 atos importantes: comunhão, partir do pão, 3, perdão, um tripé, né? Comunhão, partir do pão e oração. Eu fico atento à Escritura e ela não mostra uma experiência isolada, muito pelo contrário. Ela enfatiza as experiências, mas em especial a perseverança. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então o crescimento espiritual ele não é construído por eventos extraordinários. Da noite para o dia. E nem por mérito pessoal. Claro. Ele é fruto da graça. Sim. Então o que nos leva ao crescimento espiritual é a prática constante, a prática reiterada. Então a Bíblia vai deixar claro. Primeira coisa, primeiro hábito, oração. Sim. Vida de oração. Por quê? Porque há quem pense que oração é uma lista de pedidos. Não, oração é relacionamento. E nenhum relacionamento prospera sem comunicação. A comunicação é necessária. Na vida espiritual, isso também é verdade. Por quê? Porque através da oração é que nós vamos passar a ter intimidade, proximidade com Deus. Então, durante a oração, nós apresentamos ao Senhor as nossas causas, as nossas necessidades, as nossas lutas, pedimos perdão dos nossos pecados, Sim. Agradecemos pelas bênçãos, buscamos direção para as nossas decisões. A oração é o elemento primordial, necessário e imperativo para o crescimento espiritual. Perfeito. Sem oração, nada flui, nada vai adiante. Então, penso que o primeiro hábito é esse. O segundo hábito, dentro dessa mesma linha de verdade, é que se eu oro, eu preciso também aprender. Então, a leitura diária da Bíblia Sagrada,
ela nos permite esse crescimento. Aliás, o próprio Jesus nos ensinou. Ele diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, enquanto... E a palavra é a Bíblia. É a Bíblia. Então, o nosso corpo, ele enfraquece sem alimento. E a nossa alma enfraquece sem a palavra. Então, muitos crentes estão enfrentando crises porque não é porque lhes falta amor, mas falta conhecimento da Bíblia. A própria palavra diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. E o conhecimento se adquire através da leitura. Então é a palavra que vai fortalecer, é a palavra que vai corrigir os pensamentos e é a palavra que ilumina o caminho. E eu quero aproveitar esse instante, pedir que o ouvinte, você que está nos assistindo pela TV AD Belém, pela 88.7 FM, redobre a sua atenção. Nós vivemos um tempo de muita informação. Nós temos um oceano de informações chamado internet. E muitas vezes as pessoas querem se guiar por aquilo que está na internet. E eu não estou dizendo se é ruim ou é bom, mas eu quero trazer uma palavra de alerta. A internet pode ter, e tem, os dois lados, o lado bom e o lado ruim. A Bíblia só tem um lado. O que a Bíblia ensinar sempre será bom, será positivo. Então se espelhe pela palavra de Deus e cuidado com as interpretações, com aquilo que tentam distorcer e muitas vezes empurrar a goela abaixo, usando a palavra de Deus como justificativa. Tem muita gente fazendo uso da palavra, misturando a palavra com filosofia e trazendo para atender. Eu digo que é uma teologia preparada para um certo objetivo. Cuidado. Não há nada maior do que a revelação da palavra através do Espírito Santo. E para concluir, pastor Jeremias, o terceiro hábito, que deixa muito claro Atos 2:42, é a comunhão. Nós estamos vivendo um tempo do egocentrismo, sim, da cultura da individualidade. O ser humano nunca foi tão individualista quanto nos dias atuais. E muita gente tende a acreditar que pode servir a Deus sozinha. Mas a Bíblia nunca nos apresentou um cristianismo isolado, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus formou um povo, e Deus formou uma família, um corpo, uma comunidade. Então, quando nós participamos da igreja, nós somos fortalecidos. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você escuta um testemunho, você é encorajado. Quando você está... Edifica a nossa fé, né? Quando você está no seio da igreja, essa edificação, ela acontece naturalmente. Você se sente protegido pelo ensinamento da palavra. E não menos importante é o discipulado. Porque em todo momento nós estamos aprendendo. E o recém-convertido, aquele que acabou de participar do batismo, ele precisa desse acompanhamento, né? Até os apóstolos, eles passaram anos sendo discipulados por Jesus. Sim. Porque ninguém amadurece sozinho. Claro. Ninguém chega a nada sozinho. Tem que ter o apoio, tem que ter a comunidade. Né? Nós precisamos aprender com aqueles que já caminharam, né? Sim. Escutar um testemunho, um conselho, observar, né, o que já ocorreu, o que está ocorrendo. E o fim de tudo isso é que o hábito do serviço nós vamos aprendendo e o Evangelho vai nos ensinando também agora a servir. E quando nós servimos, nós deixamos apenas de olhar para nós, passamos a participar da obra de Deus, como você aqui já testemunhou, nós passamos por esse processo, recebemos a possibilidade do crescimento e deixamos de ser infantil espiritualmente, vamos crescendo, vamos amadurecendo, né? E muita coisa que acontece no começo da jornada, eu digo, por exemplo, que eu sou resultado, embora eu tenha uma formação teológica, mas eu digo que a grande formação, o grande crescimento se deu através da escola dominical, através do culto de ensino. E eu me lembro muito que os cultos de quarta-feira era o culto público, e o culto público era onde os irmãos davam testemunho. Sim. Então chegava ali e dizia, olha, irmãos, eu estava passando uma dificuldade e tal coisa, eu orei, Deus tomou uma providência. À época o sistema de saúde era muito falho, eu lembro que os irmãos não tinham a facilidade que hoje nós temos, de atendimento médico. Olha, irmãos, eu estava com a minha filha lá queimando em febre, eu orei, pus as mãos e Deus repreendeu. Então aquilo trazia... compartilhando experiências espirituais que trazia o crescimento da fé, amadurecimento e glorificava o nome do Senhor. E esse amadurecimento, naturalmente, acaba acontecendo duas coisas: a responsabilidade e o compromisso. Sim. Porque quem vê o coração arde, aí não tem jeito. Você vai trabalhar, você vai produzir. Interessante que a internet, como o pastor Fábio bem falou, tem muita informação, mas
pouco conhecimento. Sim. Tem que ser buscado. Tem que minerar, conhecimento, né? Tem que dar uma peneirada. Tem que dar uma minerada. Então hoje é uma enxurrada de informações e também um pouco de escassez de conhecimento. Pastor Fábio, nós temos agora, eu vou fazer aqui uma chamada, temos um vídeo muito especial, feito com muito carinho, para que todos possam observar e glorificar a Deus pelo batismo. Você que está nos acompanhando pela AD-FM 88.7, TV AD Belém no YouTube, assista conosco esse vídeo, você vai se emocionar, vai glorificar a Deus e a sua fé será edificada. Batismo nas águas, vamos acompanhar. É um renovo na minha vida. Essa é a sensação que eu tenho, é a certeza que eu tenho desse renovo que Deus está fazendo na minha vida, no meu lar, na minha família. A minha mãe, desde os 13 anos de idade, ela é evangélica, né? E eu fui criado já no meio evangélico, eu só não seguia, né? Mas aí Deus tocou no meu coração de batizar e eu resolvi tomar essa decisão. Tudo mudou na nossa vida. A forma de pensar, a forma de agir, o enxergar os problemas com mais fé, com a certeza que nosso Pai está ali com a gente, falando, filha, vai, que vai dar tudo certo. Claro que às vezes você tem medo, vem o choro, mas o amanhecer é o mais bonito porque vem a certeza que passou. Dias melhores virão. Com fé no Pai. O batismo para mim representa uma nova vida, né? Uma nova vida que se nasce aqui, né? Então, eu pretendo não me afastar mais, né? Permanecer firme nos pés de Cristo aí e esperar o arrebatamento, né? Hoje que a igreja está reunida para um trabalho muito especial. Talvez um dos mais importantes que a igreja realize, que é o batismo em águas. Quando a igreja se reúne para batizar novos convertidos em águas, ela transmite o resultado do seu trabalho. No total de 1.708 novos crentes que desceram as águas batismais. 1.700 é uma grande igreja que foi agregada, né, a nós nesse batismo. Glórias a Deus, que coisa linda! Você pode acompanhar milhares de pessoas aqui na igreja, a nossa igreja superlotada, 1.704 pessoas se batizaram nas águas, os familiares acompanharam,
pastores da capital, da grande São Paulo, uma festa maravilhosa, glória a Deus. E, pastor Jeremias, me permite, Sim. todo vídeo validando tudo que a gente falou agora. Exatamente, Né? pode Pessoas ser alegres. visto realmente o que a gente estava falando Olha aqui. aqui, transformação, testemunho, mudança de vida. Não só emocionados, Sim, sim, mas sim. tocados pela Pelo Espírito. presença do Espírito Santo. É um momento único Essa na vida de cada um deles. é toda a diferença. E você viu que o relato de cada um ali traz exatamente essa O constância e a testemunho individualidade individual. dessa mudança. Sim, Né? Isso é muito impressionante e deixa claro que o evangelho é poder de Deus para transformar. a prova foi aí e uma coisa linda de se ver, batismo nas águas, glória a Deus. Pastor Fábio, a caminhada cristã também tem desafios. O que o recém-batizado precisa saber para enfrentar as dificuldades sem desanimar e sem se afastar da fé ou ser abalado na sua caminhada inicial? Então, pastor Jeremias, nós falávamos um pouco antes sobre o tripé importante da vida com Deus. Eu falei lá de Atos capítulo 2, versículo 42, né? Eu penso que esses 3 pilares são colunas que sustentam a vida cristã. Sem pilar, sem uma coluna, um edifício ele fica sem sustentabilidade, ele enfraquece, Fragiliza. fragiliza. Então, a primeira coisa que ele tem que levar na vida dele é uma vida de oração, porque a oração, ela não apenas muda as circunstâncias, mas ela muda pessoas, porque quando nós oramos, o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Então, muitas vezes nós chegamos à presença de Deus preocupados e saímos fortalecidos. Chegamos confusos e saímos orientados. E chegamos abatidos e saímos renovados. Por quê? Porque a oração nos lembra constantemente que nós não estamos sozinhos. Verdade. Nós temos, a Bíblia diz que eu vou ao Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador. Não é? Sim. A oração nos permite, pastor, a Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, ela combate a ansiedade. Era um santo remédio para a ansiedade. Porque ela vai nos ensinar exatamente A confiar, Todas as nossas depositar, preocupações, né, em Deus, Senhor, né? fortalece a nossa esperança. Quantas vezes a gente chega na hora da oração ali sobrecarregado, tenso, a gente começa a orar, vai se quebrando. Vai se quebrantando. E quando você levanta, você já levanta com o espírito Tá mais renovado, fortalecido, e você tem aquela convicção, aquela certeza que Deus está no controle de tudo e que isso nos permite, pastor, a desenvolver algo especial, que é a sensibilidade espiritual. Sim. Ter esse termômetro, né? Então, a oração é um desses pilares importantes, porque quanto mais eu oro, mais eu aprendo a discernir a vontade de Deus, a viver a vontade de Deus. Viver, quando eu falo de viver, eu me lembro da oração do Pai Nosso, né? Sim. Seja feita a sua vontade, a vontade de Deus na nossa vida. Então, o primeiro pilar é a oração. O segundo pilar, pastor, é a Bíblia. Nós vivemos a era do conhecimento. E por isso nós vivemos de uma geração cercada por opiniões. E cada um tem a sua verdade. E muitas vezes distorcida, né? Mas o crente, ele não constrói a sua vida apenas sobre opinião. Claro. Nós construímos a nossa vida sobre a verdade revelada por Deus. Então a Bíblia... A nossa regra de fé é a palavra. A Bíblia, ela passa a ser um filtro espiritual. Por quê? Ela vai nos permitir discernir o que é certo e o que é errado. Ela vai nos permitir corrigir aqueles valores que a sociedade, lamentavelmente, muitas vezes distorce. Sim. Ela também é uma proteção dos falsos ensinos, porque nada melhor do que confrontar aquilo que é dito com a realidade da verdade da doutrina bíblica. Ela vai nos fortalecer, em especial a nossa fé, porque as dúvidas vão caindo, então nós vamos tendo a certeza, a convicção daquilo que é verdade bíblica. E também nos traz lembrança das promessas quando nós enfrentamos dificuldade, né? E nós entendemos que através da Bíblia também nós vamos vendo o testemunho, que o que aconteceu comigo também já aconteceu com outros. E que Deus não mudou, Deus é fiel. A Glória. promessa há de se cumprir na nossa vida. E por fim, o terceiro pilar, que ele é importante e de relevância, é a comunhão. Nenhuma caminhada ela pode ser solitária. Claro. No livro Peregrino, parece que ele está sozinho, porque até o nome Peregrino e tal, mas não, quando você passa a ler e observar naquela trajetória dele, em todo momento ele é auxiliado, ele é ajudado. Então nós enfrentamos
naturalmente, na nossa caminhada, e independente do tempo de crente, podemos ser assaltados por um momento de desânimo. Adversidade. Podemos passar por lutas. Claro. Naturalmente, né? Precisamos de encorajamento, nós precisamos nos fortalecer. E a comunhão, ela vai proporcionar exatamente isso. Quando o irmão está fraco, outro te fortalece, né? Uma Sim. palavra de ânimo. Quando alguém está passando por uma crise, encontra um apoio, um ombro amigo, não é? Quando alguém se alegra, a igreja celebra junto, a igreja está junto. A comunhão, ela cria esse ambiente de proteção espiritual. E por isso que a Bíblia nos orienta a não abandonarmos a nossa igreja, a nossa congregação. Sim. Porque a igreja não é um lugar apenas de frequência, de frequentá-los. Não, a igreja é uma família. É uma E família. uma família se reúne para celebrar, para agradecer e para estar juntos e caminhar juntos. Maravilha. Que aula. Estamos juntos. Pastor Fábio, para nós encerrarmos esse podcast, que passa tão depressa o tempo aqui que a gente nem percebe. Tem muita gente que ainda não conseguiu participar do batismo deste ano. Quais serão as próximas oportunidades e qual mensagem o senhor pode deixar para quem está se preparando para tomar esta decisão tão importante? Pastor Jeremias, esta é uma excelente oportunidade para falarmos com você. Sim. Você que está aí no podcast, atento, nos acompanhando pela 88.7 ou através da TV AD Belém, eu quero falar com você diretamente. Você que está ouvindo e assistindo este episódio. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento de preparação. E aí as dúvidas, elas nos assaltam. Eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu já frequento o culto, eu até já participo de algumas atividades da igreja. E agora, como é que é essa coisa? Estou caminhando no discipulado e vem aquela insegurança. Eu batizo ou não batizo? Eu participo disso ou não? Aí vem alguém e diz assim, não, eu vou esperar o momento certo. Eu vou aguardar, eu preciso me firmar primeiro. Eu preciso firmar primeiro, eu preciso melhorar isso na minha vida, eu ainda não estou apto o suficiente porque eu não conheço a Bíblia ainda como precisa. E outros dizem, não, mas se eu me batizar aí, as pessoas vão me fiscalizar, eu vou estar exposto publicamente. Há outros que já sentem um forte chamado de Deus e assim mesmo continuam adiando a decisão. Então, é importante entender, é importante compreender que o batismo, ele não é um prêmio para quem alcançou perfeição. Não é isso, não é? Vou diploma batismo, perfeito, Sim, ser perfeito. Não, Carimbado, está carimbado, perfeito. O batismo é um ato de obediência para aqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Então, não é necessário se tornar perfeito, não é necessário estar pronto, muito pelo contrário. A Bíblia deixa muito claro que homens e mulheres eles eram batizados mesmo antes desta perfeição, mas é preciso confessar, é preciso fazer essa profissão de fé, a conversão Ter natural. a conscientização. Sim, assumir esta responsabilidade. Então, o batismo ele não é o fim de um processo de aperfeiçoamento, mas muito pelo contrário, como nós deixamos muito claro nesse episódio, ele é o início de uma caminhada de discipulado, de crescimento. Então, o inimigo certamente não está interessado em que você progrida e ele vai criar obstáculos mentais para impedir que você tome este passo, né? Mas a Bíblia, ela tem algo importante. Eu digo sempre que a obediência, ela gera crescimento. A chave do crescimento está em obedecer. Então, quando nós damos um passo de fé, quando nós conduzimos as nossas decisões por esse ato de fé, o nosso Deus vai conduzir os nossos próximos passos. Então, para aqueles que estão se preparando, a minha orientação ela é simples e objetiva. Primeiro, continue participando do discipulado. Permaneça firme participando dos cultos públicos, né? Desenvolva uma vida de oração. Se você ainda não ora muito, passe a orar um pouco mais. Se ore um pouco mais. Aprofunde-se na palavra e viva uma vida de comunhão. Procure um líder da igreja, converse com ele, abra o seu coração, tire as suas dúvidas e tome a decisão certa de assumir o Senhor Jesus Cristo como
único e suficiente Salvador. Pastor, mas depois de tudo isso ainda estou com um pouquinho de medo, né? Às vezes acontece isso. Então, eu quero dizer a você que se você seguir este caminho, colocar o seu coração na mão do Senhor, eu tenho certeza absoluta que no próximo batismo você vai estar entre os candidatos. E a igreja já está se preparando para isso, Sim. né? Já tem uma programação, se não me engano, é 30 de agosto e 29 de novembro. 30 de agosto, próximo batismo, 30 de agosto, e depois o último do ano, 29 de novembro. Então, assim, os nossos irmãos novos convertidos terão ainda 2 oportunidades, mas não deixa para o final do ano. Sim. Prepare-se para o dia 30 de agosto e tenho certeza que vai marcar a sua vida, um momento tão especial, uma festa tão especial. E é mais do que um evento, é um momento de transformação, de construção, de novos testemunhos, como nós vimos no vídeo, né? Vai se repetir e você pode ser alguém que vai estar no próximo vídeo. Quero convidar você para ser alguém, dar um testemunho no próximo vídeo de batismo. Dizer, olha, eu escutei aquele podcast, fui tocado pela palavra, o Espírito Santo me convenceu e eu estou aqui hoje participando do batismo. Vai ser uma alegria ver você no próximo batismo. Glória a Deus. Estamos chegando ao final desse podcast pós-batismo nas águas e eu quero agradecer, pastor Fábio, pela sua excelente cooperação, pelas suas informações, pelos esclarecimentos, né? Nós tivemos aqui uma aula magna com o pastor Fábio. Pastor Fábio, Deus abençoe, a nossa gratidão. Pastor Jeremias, é uma alegria sempre poder contribuir de alguma maneira. Na verdade, nós estamos sempre aprendendo, né? Então fica a mensagem de gratidão a todos que nos acompanharam nessa jornada de episódios sobre o batismo. Foi uma alegria poder estar aqui participando e contribuindo de alguma maneira para o crescimento, para o enaltecimento do reino de Deus. E o batismo, ele é o começo de uma história inteira, de um propósito maior que Deus tem para a vida de cada um de nós, né? Eu tenho certeza absoluta que atrás da trajetória de cada um dos nossos ouvintes existe momentos em que as dúvidas podem balançar no coração, mas esse episódio vai servir para que possa ser uma bússola de orientação para as decisões mais acertadas. E que cada um de vocês possa viver essa nova etapa espiritual, de uma jornada espiritual em plenitude. Eu agradeço a direção do programa, a produção, a toda a equipe da 88.7 pela oportunidade de contribuirmos com esse assunto tão relevante e importante. Que Deus em Cristo Jesus possa falar a cada coração e que novas oportunidades surgirão para que você participe do reino. E quem sabe amanhã você, depois de um batismo, depois de um tempo, vai estar aqui também falando. É verdade. Glória a Deus. O nosso abraço aqui a todos os nossos irmãos que nos acompanharam, a produção do podcast. Quero deixar aqui um beijo no coração da minha querida esposa Andréia, do meu filho André, a toda a família e a todos os irmãos, a diretoria da igreja, ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente. Pastor Fábio, tá bombando, glória a Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.